Olá, viva, boa tarde. Estamos aqui no ateliê da artista Luz Henriques, que migrou da Madeira para a cidade do Porto. E estamos aqui em Guimarães Cavaqueira, de tal forma que a gente possa conhecer qual é o percurso artístico da Luz, como mulher, mãe e artista. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer era o que te levou a seguir o caminho artístico? Sempre soubestes que querias ser artista? Isso é uma pergunta difícil porque, efetivamente, ser artista é fazer esse percurso, não é? Fazer um percurso. E, portanto, não é no início de uma carreira ou no início de um ciclo que se sabe que se é artista. Só sabemos que somos artistas depois de fazer esse percurso e percebermos que estamos, digamos, somos coerentes dentro daquilo que precisamos para a nossa realização pessoal e também somos coerentes dentro daquilo que são as nossas capacidades, que começam a desenvolver-se muito lá atrás, não é? Muito na gênese. Portanto, ser artista, eu hoje tenho 35 anos de carreira e se calhar tenho dificuldade de aceitar ainda essa definição, não é? O que eu creio mesmo é uma carreira, é um percurso, portanto é difícil De definir. de definir, de ter a certeza. Luz, ao olharmos para aqui, as tuas obras, seja uma cerâmica ou tem sempre uma identidade própria. Como descreves a tua estética e as principais influências? Há mais duas questões realmente difíceis. É evidente que no percurso da minha carreira eu tenho apresentado vários estilos, várias tendências no meu objeto artístico. Eu poderia quase dizer que sou um pouco híbrida neste processo, porque eu tanto posso expressar uma representação, por exemplo, mais minimalista. Eu, se for analisar, fazer uma retrospectiva a todo o objeto artístico que produzi desde o início até agora, eu dou conta que passei por fases realmente completamente dispares do que eu apresento neste momento. Por isso, todo o meu produto artístico resulta de uma panóplia de experiências e de da aplicação de várias correntes que desde já foram adquiridas na formação académica e em tudo também o que me rodeia, não é verdade? Em todo. Ok, isso é uma outra pergunta. Como é que é o teu processo criativo? Se parte de um conceito, de um material ou de uma emoção ou necessidade? Eu diria que o meu processo artístico parte essencialmente de uma emoção. Mas é uma emoção inteligente, é uma emoção pensada, não é uma emoção, digamos, aleatória. Todo o meu trabalho reflete uma carga forte que tem mais a ver com sentimentos do que propriamente com uma linha orientadora ligada a um estilo ou ligada. Não. Portanto, é sempre a emoção que me conduz. A emoção, é óbvio que depois da emoção vem. Eu tenho, como é que as coisas nascem, em concreto? Eu sinto-me impelida, sinto quase que uma fúria interior que me leva para o processo criativo. E desse mecanismo todo que eu não sei explicar, porque é psicológico, não é? É óbvio que eu terei de depois perceber, definir, portanto, acalmar um pouco e definir que conceito, que mensagem
é que eu quero passar na minha obra artística? E depois o que está intrínseco é realmente o processo, os materiais, tudo isso, porque não basta só sentir essa emoção, sentir definir um conceito, mas depois não perceber ou não dominar os caminhos para chegar, portanto, a bom porto daquilo que queremos realmente realizar. Foi o maior desafio que encontraste no teu percurso enquanto cerâmica artística, nas tuas realizações? Pronto. Tratando-se da cerâmica, os desafios são imensos e são abismais, comparado, por exemplo, com a pintura, não é? Em contraponto com a pintura. Claro. É preciso perceber que eu segui a cerâmica artística. Muito da minha produção de cerâmica artística foi feita na Madeira, nos meus ateliês na Madeira. Acontece que nós, na Madeira, temos os recursos sobre materiais, portanto, temos apenas um espaço de comercialização de materiais específicos de cerâmica. Isso quer dizer o quê? Que eu muitas vezes tive que vir ao continente, a Lisboa, Pois. e mesmo aqui ao Porto, adquirir materiais. Porquê? Porque, como isso tem a ver com a minha personalidade, para mim não há limites. O facto de nascer numa ilha e de viver numa ilha, isso nunca foi impeditivo Mas de tem limitações. querer ou mesmo de querer evoluir. O mote é sempre esse, é evoluir, e portanto a proposta era sempre: se não tens cá, tens que procurar. Pronto. E muitas vezes portanto, esses foram os grandes desafios, que era portanto, a falta de materiais, tanto a nível das pastas cerâmicas como a nível dos materiais de revestimento. Esse então era gritante, porque o que eu poderia ter ali poderia ser, a nível dos revestimentos, poderia ser um vidrado, um óxido, mas muito básico, um óxido de cobalto, um vidrado muito básico, e portanto, como eu queria e estava sempre, o meu desafio era sempre descobrir os materiais e as tendências que estavam, tanto que foram sendo apresentados no mercado. Eu realmente tinha que transcender esse limite geográfico, não é? Pois, é isso. Exatamente. E desta forma, E isso também, desculpa, Ricardo, mas isso também faz com que o produto seja um pouco até mais caro. Tudo isso traz uma problemática, mas não foi isso, e nunca foi isso que me impediu de de ser. evoluir. Também há mais uma particularidade, é que exatamente por viver numa ilha, exatamente porque a informação era quase inexistente, e o produto de cerâmica artística contemporânea era quase inexistente, eu senti desde cedo, e a cerâmica acompanha, digamos, o meu percurso artístico como a pintura, não é verdade? As duas andaram em paralelo. Portanto, desde cedo eu senti necessidade também de portanto, sair da ilha para ver museus, para ver galerias, para ver bienais de cerâmica, não é? Em Itália, por exemplo, visitei-te quando era museu. E aliás, nós conhecemos exatamente num Exatamente. sobre escultura. Um simpósio sobre escultura na Madeira, exatamente. Portanto, essa minha avidez, essa minha vontade de querer sempre transpor obstáculos reflete-se depois em todo o meu percurso artístico, seja Claro. na cerâmica ou seja na pintura. Diz-me uma coisa. O mundo da arte pode ser um espaço desafiante para as mulheres. Sim, sim, sem dúvida. Já sentiste dificuldades ou desigualdades no teu percurso? É preciso ver que eu começo uma carreira, digamos, nos anos 80, portanto, nos anos 90, 1913, foi assim, pronto, não sei. Nessa altura, esse é um marco muito importante. Porquê? Quando eu começo a minha carreira, o 25 de Abril tinha acontecido há pouco tempo, há poucos anos.
E, como sabemos, a arte reflete várias condicionantes que nós temos a nível político, a nível económico, a todos os níveis, não é verdade? Então, nessa época, a nível, digamos, político, foi uma lufada de ar fresco, portanto, eu começo uma carreira na altura em que quase Pronto. todos desabrochávamos. Exato, uma primavera. Exatamente, desabrochávamos para qualquer coisa de novo que vinha quebrar Contrariar tudo aquilo que processo era anterior. a arte moderna, portanto, até os anos 50, não é? Até meados do século XX, todos aqueles conceitos, não sei o quê, e portanto, a partir dessa altura, eu felizmente tive professores que Acompanharam. exatamente, e que E que estimularam. eles próprios também estavam descobrindo e redescobrindo Exato. todas essas novas correntes, na verdade, Foi umas que condições que ótimas. prevalecem até o dia de hoje. E portanto, foi uma época muito fértil para mim e muito marcante na minha carreira. Diz outra coisa, como é que concilias a tua carreira com a maternidade? E se essa mesma maternidade influencia a criatividade ou não? Pronto. Há aqui uma trilogia, ou seja, não é só a maternidade e a arte, é a maternidade, a arte e a docência. Porque eu sempre fui professora, não é? De educação visual, e portanto eram três Vértice, três vértices. vértices que eu tinha de contemplar e de forma o mais equilibrada possível, não é? É óbvio que uma mulher artista, depois de ser mãe, acaba por revelar no seu produto artístico esse marco. Exato. Porque é demasiado emocional, é demasiado intenso para que não se reflita Exato. no nosso produto. E é óbvio que sim. É claro que eu tive que fazer uma gestão muito grande Mas era isso que eu te ia de perguntar. tempo, de recursos, e é preciso ver também que o primeiro. Portanto, eu fui mãe em 82, pela primeira vez, e infelizmente, um ano depois, tive um divórcio. Isso quer dizer o quê? Que não fui só, portanto, acrescendo a toda essa conjugação de três fatores tão estruturantes na minha vida, na questão da maternidade, de certa forma, eu senti-me só e com a responsabilidade a triplicar. Sim, Realmente foi um período difícil, mas de grande desafio. E nem mesmo isso me impediu Era isso que eu te de queria dizer, exatamente. seguir a minha carreira. O que é que dirias se às mulheres que querem seguir uma carreira artística, mas estão com medo ou receio sobre a estabilidade e a conciliação familiar? Pronto, é isso. Essa é uma questão que é posta já desde que me conheço artista, que é a viabilidade de uma carreira artística em termos até comerciais, não é verdade? Pronto. O que eu diria a essas mulheres que vão começar e que querem conciliar com a maternidade é que o façam, sem hesitação, sem problema. Exato. A única coisa que é fundamental, e seja em que área for, sejam artistas ou em qualquer área, é a dedicação àquilo que fazem. Porque se realmente um artista acredita, se ele acredita, ele vai trabalhar afincadamente no seu trajeto. Se ele acredita, ele vai investir imenso no seu Exato. trajeto. Ele tem que acreditar primeiro, não é? E se ele acredita, ele vai perceber que com esse trabalho, que muitas vezes é árduo, lá mais à frente ele vai ter o resultado e vai ter realmente. Exato. E foi isso que aconteceu comigo e é isso que eu proponho a todas as pessoas, sim. Porque a maternidade não é de todo, não é, no meu sentido, é óbvio que há pessoas que não se sentem motivadas para a maternidade, isso é diferente. Mas quem se sente mesmo motivado deve fazê-lo mesmo
mesmo com Criando uma carreira, criando, estruturando. consegue perfeitamente conciliar. O que é preciso mesmo é dosear as coisas. Mas isso, na vida, Não. em geral, é o que se pretende, não é? É que as coisas sejam mais ou menos equilibradas e que emocionalmente essa é que é a pessoa parte mais esteja difícil. bem e realizada nas suas várias, Essa é a parte mais difícil, arranjar o vários equilíbrio. desempenhos. Sim, claro. Que acaba por ser claro. o desafio maior será Esse à é o procura desse grande equilíbrio. desafio, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas dedicam quase Exclusividade. de forma doentia toda a energia e toda para uma profissão, ou então para uma família, ou então, percebes? Ou então para a arte. Não, a vida é tanta coisa. A vida é arte, a vida é família, a vida é amigos, a vida é tanta, tanta coisa. E o ideal é sentir realmente que se consegue mesclar tudo isso e depois que a resposta seja apenas uma. Somos felizes? Então, se somos, estamos no caminho certo. Ok. Diz-me uma coisa, que projetos é que estás a trabalhar agora e que projetos é que gostarias de trabalhar no futuro? Bem, uma vez que eu já tenho quase 35 anos de carreira, o futuro é um futuro que eu quero direcionar mais para mim, para a minha realização pessoal. Realização pessoal no sentido de ter mais tempo para mim, portanto, a questão da apresentação quase frenética de exposições anuais, individuais. Eu tive determinados anos em que fazia 5 e 6 exposições individuais. Foi uma coisa intensíssima. Pronto, eu não tenho já essa necessidade, porque esse percurso eu já fiz lá atrás e agora eu quero muito serenamente fazer as coisas sabes, Com toda a leveza do interior. com mais leveza, com mais acuidade, aproveitando bem a experiência que eu já tenho Adquirida adquirida. construir um novo. Exatamente, exatamente. Se pudesses dar um conselho. Não, outra coisa. Que nós já tínhamos falado aqui há uns dias, não é? Quando é que estás por terminado? Se é que está terminado o trabalho artístico. Para mim, que sou uma pessoa insatisfeita permanentemente, nunca está terminado. Nunca está terminado. E vou-te dizer, eu muitas vezes entro num processo quase de tortura, entre aspas, não é? Porque é um misto de tortura e prazer, é muito processo, é muito isso. Há um misto, não se consegue perceber onde é que fica, onde é que acaba um, onde começa o outro. Um misto de tortura e de dores e prazer, o processo criativo. E, portanto, ele nunca está acabado. Para mim, nunca está acabado. Pronto, uma questão de me proteger um pouco e proteger também um pouco a minha sanidade mental, acabo por definir duas estratégias que são fundamentais. Que é a assinatura, portanto, eu ando ali, rodopio à volta do trabalho e vou. Pronto, quando eu atinjo aquilo que, para mim, é a conclusão daquela obra, naquela hora. assim, eu assino. Então, na minha mente, depois de estar assinado, não há mais nada. Já terias a tentação de ir lá retocar. Sim, exatamente. Pronto, eu uso esse mecanismo como defesa, porque senão fico ali sempre à volta e depois isso também é impeditivo de passar para a fase seguinte, para outros projetos, para novas ideias, enfim. E depois há uma outra estratégia que também uso, que é retiro as minhas obras do meu olhar. Eu não posso ver aquilo que já está feito, não quero ver mais, porque quero estar limpa. Para começar algo projeto, algo novo, sim. Diz-me uma coisa, se pudesses dar um conselho aos Henriques do início da tua carreira, qual seria? Olha, não teria nenhum conselho a dar. Porquê? Porque, como tudo o que aconteceu na minha carreira teve a ver com a minha personalidade, com o meu caráter, a minha forma de entender a vida, a minha forma de que tem muito a ver com a capacidade de resiliência,
de empatia pelos outros. Essa, por exemplo, a empatia pelos outros faz-me trazer até mim temas que são pronto, do domínio social, Mais fraturantes. mais fraturantes, obrigada pela expressão, mas é isso mesmo, mais fraturantes. Portanto, se eu não fosse empática, eu não absorvia nada disso. Claro. Não trazia para Não agregavas nada. não agregava, absolutamente. Portanto, no fundo, eu não tive que fazer grande coisa. Aham. Eu sempre fui assim, de miúda. Mantiveste uma integridade Exatamente. em todo o processo E, no artístico. fundo, tudo o que eu acabo por refletir na minha obra é como se fosse um diário. É um diário, é tudo o que eu sou e todas as fases emocionais, de prazer e de dor percebes? Estão representadas no meu trabalho. Passando por uma coisa mais genérica, como é que vês a arte da cerâmica em Portugal? O mercado da arte e artes plásticas? Ora bem, eu tenho que fazer uma distinção entre as duas. Duas formas de expressão. A cerâmica formas de e expressão. a. Tem, exatamente. Portanto, falando da cerâmica, nós podemos abordá-la de diversas formas, numa perspectiva industrial. Por exemplo, se formos para a perspectiva industrial, percebemos que Portugal dá cartas porque apostou na inovação, na apresentação de novos designs. Tem nos novos produtos. Novos produtos. Portanto, Portugal, ao nível industrial, portanto, ao nível da cerâmica industrial, está muito bem referenciado. Exato. Não é? Há muito bons artistas. Muito, exatamente. Portugal soube tomar isso para si e soube resolver. Exato, soube desenvolver esse nicho. Exatamente. Depois temos várias vertentes na questão da cerâmica. Temos a cerâmica utilitária, que também teve que passar por grandes transformações. Exato. O que aconteceu foi que muitas fábricas não estavam preparadas também para absorver esses novos conceitos e essa nova forma de ver o mercado e de atrair o mercado, acabaram por fechar. Claro. Portanto, colapsaram completamente. Portanto, quem não seguiu, quem não acompanhou a evolução, acabou por morrer. E perceber inevitavelmente. as novas linguagens que estão no mercado. Acabou por morrer. E depois temos, então, a cerâmica artística no qual eu me incluo e que, no meu entender, está de boa saúde aqui em Portugal. Está de boa saúde. Temos muitos organismos individuais. Públicos ou privados. Públicos ou privados que desenvolvem de forma constante e harmoniosa. Poderia equiparar a outros países muito desenvolvidos em termos culturais e artísticos. Portugal já está a esse nível. Portanto, desde cedo, e depois podemos falar de grandes artistas que foram referência na arte da cerâmica artística. Temos um Cargaleiro, por exemplo, falando em homens. Falando em mulheres, temos a Helena Vieira da Silva, por exemplo, que com os seus painéis fantásticos. Graça Moraes, que é outra, que é exímia, que eu adoro, percebes? Que é viva ainda e Graça Moraes, temos agora a Joana Vasconcelos também, que bem explora no suporte de azulejaria, que é, digamos, um setor da cerâmica. Exato. Pronto. Temos as Bienais, a Bienal de Aveiro, que também representa muito bem a cerâmica, do que de melhor se faz a nível internacional. E eu, sendo uma apaixonada pela cerâmica artística, mesmo vivendo na Madeira, enquanto vivi na Madeira, não falhei quase nenhuma das Bienais, portanto, tenho acompanhado. Exatamente. Sim, e o produto tem sido muito evolutivo, tem sido realmente uma referência, portanto, eles têm apostado muito bem nesse campo. Depois tem, a nível mundial, por exemplo, posso falar de Itália, Savona, por exemplo, onde temos imensos museus que apresentam a cerâmica também artística. Portanto, nós temos, mas referindo-me a Portugal, sentindo-me essa
geografia, não é? Exatamente. Eh, Esse reduto. Portugal está muito bem a esse nível. Mas já não está tão bem em termos de pintura. Em termos de pintura, o que é que acontece em termos de pintura? Se quisermos fazer uma retrospectiva, Uma abordagem uma em paralela. retrospectiva, em paralelo, exatamente. Em paralelo, porque quem trabalha em cerâmica artística é muito menos Mas a artistas de que a questão da na pintura. cerâmica artística já teve dias maus. Para desmistificar e para fazer as pessoas acreditarem que a cerâmica artística poderia estar equiparada à pintura, não é? À pintura. Que é um outro suporte. Exatamente, que é outro suporte. Portanto, para que a cerâmica artística contemporânea conseguisse implementar-se no mercado e passar essa mensagem de que é um produto artístico tão nobre, ou até mais, e eu aí já poderia fazer uma abordagem, Exato. sim, exatamente, do que a pintura. Portanto, teve maus dias, mas conseguiu, lá está, com a implementação muito inteligente das tais exposições a níveis internacionais, não sei que isso soube realmente impor-se e hoje já ganhou o seu espaço no mercado de arte. Já ganhou. Ao nível das artes plásticas, no geral, pronto. O que é que acontece neste momento? Deixamos, se formos fazer um paralelo daquilo que aconteceu, sei lá, nos anos 80, por aí, em que havia muito poder de compra. As pessoas Exato. investiam, consumiam arte. Porque nós não podemos falar de arte sem falar da comercialização da arte. Porque realmente, se um artista produz arte, mas depois esse produto não é divulgado, não é, porque para ser divulgado ele tem que ser comercializado. Mas tem que entrar no mecanismo da classificação. Para poder fazer o investimento. Não é? Portanto, tudo isto está, de certa forma, interligado, não está, nada é dissociado. Está a ver? O produto artístico aparece, sabemos que na nossa sociedade nós tivemos períodos em que foram mais abonatórios, em que abonatórios a nível das aquisições de peças de arte, sempre muito concentrados em figuras que tinham percursos muito cimentados. Ou seja, já estavam consagrados. Consagrados, exatamente. Pessoas que souberam trabalhar muito a sua carreira e também houve uma época em que se trabalhava uma carreira de forma diferente do que se trabalha hoje. Hoje, realmente, com estas suas abordagens, novas tecnologias, sobretudo, a carreira é trabalhada de uma forma completamente diferente. Não tem que ser, digamos, podemos sair perfeitamente da questão física das galerias e podemos escoar o nosso produto, mesmo sem ser através de uma galeria. Mas a galeria seria a forma mais normal de promoção. Foi sempre. O que acontece hoje é que continua, mas ela tem que repartir também com o palco, com outros novas tecnologias. outros processos de divulgação do produto artístico. A figura do marchand desapareceu. Portanto, desapareceu. Isso não existe. Não existe. Temos depois os museus, as galerias, pronto, as pessoas, o próprio artista que tem de investir na sua arte. Portanto, ele já não espera que ninguém resolva um problema que ao fim e ao cabo é só dele, não é? Portanto, um artista terá que ser sempre proativo. Ele não pode limitar-se apenas a fazer o seu produto artístico. E esperar que alguém os compre. E esperar que alguém os compre. E se ele não domina determinadas áreas que são fundamentais na escoação do produto, ele tem que socorrer desses recursos e pronto. Agora, põe-se aqui uma questão. Se ele não vende, ele depois não pode investir. É isso. Essa é a grande questão de hoje.
hoje. Não é? Mas, Luz, mas como temos tanta oferta, É. como é que nós conseguimos colocar o produto no mercado, sabendo que há alguns similares, ok? A concorrer de formas completamente diferentes. Já está, com a ajuda de novas tecnologias. Essa é uma questão muito bem colocada. E o que está inerente também a essa questão é depois o valor artístico de cada A obra. precificação da obra, como é Sim. que ela é feita? Tu repara, Não é? assim como em tempos idos Ah, foi difícil definir se aquela obra no futuro poderia ser valorizada, se poderia ser uma obra de investimento artístico, exato. não é? Sim. Hoje, mais do que nunca, temos muita gente realmente a aparecer com muitos artistas emergentes, com excelentes trabalhos, e portanto essa triagem, esse apuramento, essa avaliação será muito a posteriori, daqui a não sei quantos anos, sabes? Claro. E portanto, não havendo de imediato essa avaliação, o produto artístico também não é tão valorizado comercialmente. Claro. Pronto. O problema Isto vai continuar a residir, mantém-se. mantém-se. Agora, para terminarmos, só te queria perguntar uma coisa. Há algum sonho artístico que ainda não realizaste? Ou que queiras realizar? Olha, tenho uns sonhos, é mesmo um sonho, sabes? É utopia completa. É um sonho. Que é de um dia de ter uma casita no campo, um espaço, um género de museu, onde pudesse pôr ali as minhas peças em retrospectiva, sabes? Uma vez que eu passei por várias abordagens. Quase queira fazer um acervo muito próprio daquilo que é meu. Exatamente, eu passei por várias abordagens, tanto na pintura, tanto ao nível dos estilos, tanto ao nível das temáticas, como na cerâmica, a azulejaria. Então eu queria, de certa forma, Expor-te na totalidade. expor-me na totalidade e deixar aquele registro para a posteridade. Sim. Gostei. Olha, querida, agradeço imenso Eu é que teres-nos agradeço. recebido aqui no teu ateliê, Eu é que agradeço. partilhar o teu tempo connosco, Foi um prazer. para que, de certa forma, a gente possa conhecer o que é que está por trás do artista, da forma como ele pensa, como ele age, como ele vê tudo que está à sua volta. Foi imenso prazer estar aqui Muito contigo. obrigada. Agora já se Muito obrigada.